até aqui, convite dos nossos amigos, né? Para expor um tema da doutrina espírita, está contido também lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44 a 48. Também no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, organizado pelo nosso codificador, Allan Kardec. Tivemos imprevistos no caminho hoje que achei que não conseguiria chegar a tempo aqui, mas consegui. A espiritualidade sempre em cima de nós, não é? E para a reflexão, então, eu trago esse trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus nos orienta: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Eis a recomendação de Jesus. São situações profundas, tocam no nosso coração. O que será que ele quis dizer com isso? Amai os vossos inimigos, que é para mim correr ao encontro deles e abraçá-los e de repente compartilhar as minhas alegrias, os meus sonhos, as minhas lamentações? Será que isso é amar os nossos inimigos? O que ele quis dizer com amar? Eu tenho uma proposição, uma proposta de interpretação para esse amar. É ver com outros olhos os nossos inimigos. Não ver eles como pessoas que estão aqui no mundo para nos prejudicar. Primeiro, qual é o nosso objetivo ao reencarnarmos aqui na Terra? É a evolução, para a conquista da felicidade. E para que a gente alcance essa evolução, a nossa perfeição, em busca da felicidade que todos nós almejamos, é preciso amar. Amar a todos, sem olhar a quem. Se eu devo amar a todos, inclusive os nossos inimigos. Segunda proposição, segunda proposta de interpretação. Os inimigos, eles não são os nossos empecilhos. Não vamos olhar como pessoas que estão ali como obstáculos na nossa vida. Não. São grandes instrumentos para o nosso progresso. Porque a partir deles, nós podemos evoluir. De repente, eles nos falam, nos mostram onde estão os nossos defeitos, os nossos vícios. E se ele nos mostra, nós possamos domar esses nossos vícios, controlar esses nossos defeitos, vencê-los. Porque às vezes nós não vemos onde a gente tem defeito. A gente quer mudar, a gente quer melhorar, mas não sabe aonde. Não sabe onde estamos errando. E o inimigo, quando tem alguém que não gosta da gente, nossos inimigos, eles não têm por falar. Eles falam mesmo. Diferente, às vezes, de muitos amigos. Porque muitas vezes os nossos amigos não falam quando a gente erra, não falam alguns defeitos que nós temos, porque eles veem, mas não falam por medo de perder a nossa amizade. Que muitas vezes a nossa reação acaba com a amizade por um amigo ter falado onde nós somos imperfeitos. E o inimigo não. Ele não tem nada a perder. Ele fala mesmo, ele mostra. Por isso que ele pode ser um grande aliado no nosso progresso. Se eu quero mudar, eu preciso saber onde. Ele me conta. É assim como aquela história de dois amigos que caminhavam na areia. E nesse longo percurso que eles estavam fazendo, houve um momento em que um desses amigos disse coisas desagradáveis ao outro. Falou onde ele errava, os defeitos que ele tinha, começou a pisar no calo dele, como a gente diz. O amigo ficou muito triste que recebeu essas informações dessa forma, como foi dita, como foram expressos. Ele vai na areia e escreve: hoje, meu melhor amigo me magoou. Mas eles continuam o caminho. Embora o acontecido, eles continuam unidos e seguem o caminho adiante. Mais à frente, durante esse longo percurso, esse amigo que se sentiu lesado, magoado, ele estava numa situação de risco. E quem salva ele?
o seu amigo que lá atrás havia magoado. Ele vai e crava na pedra. Hoje, meu melhor amigo me salvou. O amigo ficou um pouco confuso. Ele questiona: por que naquela situação que você se sentiu magoado, você escreveu na areia? E nessa outra situação, você escreveu na pedra? A resposta: porque tem coisas que a gente deve deixar lá atrás que o vento leve. E guardar apenas as coisas boas. Quantas vezes nós acabamos com uma amizade porque a pessoa falou algo que a gente não gostou? E às vezes era verdade aquilo que ela falou. Nós não podemos ter máscaras com as pessoas. Claro que os verdadeiros amigos, eles procuram nos falar a verdade. Só que muitas vezes a nossa reação pode ser a mais inesperada. Nós possamos ver dessa maneira. Se está falando algo a meu respeito, pode ser que seja verdade. Aqui é a oportunidade de eu evoluir. Mas Jesus disse mais. Ele não disse só amar, ele disse: fazei o bem aos que vos odeiam. O que eu ganho fazendo o bem a quem me odeia? Eu ganho pontos positivos. É como se a minha evolução, a chegada à perfeição, fosse uma escada. E cada bem que eu faço é um degrau que eu estou subindo. Jesus também falou: fazer o bem sem olhar a quem. Façam o bem sem escolher a quem vai fazer o bem. Não, mas eu vou fazer o bem só para quem gosta de mim, é mais fácil. Não tem méritos nisso. Devemos retribuir o bem com o bem, sim, mas quando eu passo a fazer o bem àqueles que me odeiam, eu estou demonstrando a outra face, a qual Jesus havia nos ensinado. Eu estou mostrando àquela pessoa que de repente me odeia que eu posso ser diferente. De repente eu fiz alguma coisa para ela que ela me odeia hoje. E eu fazendo algo de bom para ela, eu estou demonstrando que assim como eu lhe magoei um dia, eu estou fazendo algo de bom, que eu posso mudar e ela também, assim como os sentimentos dela para comigo. Se de repente fui eu que fiz com que ela me odiasse, eu posso recorrer à minha consciência e procurar desfazer essa mágoa, esse mal-entendido. E fazendo bem é o caminho. Toda oportunidade que a gente tem de servir é difícil, mas é esse o caminho. Fazendo o bem, sem olhar a quem, aliviar a nossa consciência. Não, mas aquela pessoa não aceita. Vamos fazer a nossa parte. Se a gente não faz nem a nossa parte, vai esperar do outro o quê? Nós devemos recomeçar. Se a gente quer exigir do outro, devemos mostrar o caminho ao outro também. E Jesus disse mais. Ele disse: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Orar. Se tem alguém que nos persegue, é porque precisa de algo de nós. E se precisa de algo de nós, nós podemos dar algo a alguém. Como eu não sei o que essa pessoa procura e o que eu posso oferecer a ela, existe algo que todos nós precisamos e que todos nós podemos fazer: a oração. Quem de nós aqui está suficientemente confiante, está suficientemente seguro que não precisa entrar em contato com o Pai mais alto? Todos nós precisamos estar em sintonia diariamente. E muitas vezes nós não estamos em condições de conversar com Deus. A gente precisa que alguém interceda por nós. E quando a gente ora por alguém, a gente está intercedendo por essa pessoa. Está ajudando ela. Ninguém de nós é suficientemente independente que não precise de nada. Basta a gente analisar quando a gente acordou pela manhã. Aí de repente eu fui tomar um café, comer uma fatia de pão. Precisei que alguém fizesse esse café. Não, mas fui eu que fiz o café. Precisei que alguém plantasse esse café. Precisei que alguém colhesse, que alguém embalasse, industrializasse, alguém vendesse, alguém comprasse. Somente o café. E de repente o pão. Alguém precisou fazer o pão, alguém precisou plantar o trigo, alguém precisou colher o trigo. A gente não consegue fazer tudo. A gente precisa uns dos outros. Mesma coisa nos tecidos, nas roupas. Né? Se de repente eu faço tudo isso, eu planto, eu colho, eu produzo. E as roupas, o tecido, é a gente que produz também. A gente precisa de muitas coisas. Precisamos uns dos outros. Orar por aqueles que nos caluniam. A calúnia é quando alguém fala algo da gente que não é verdade. Que não é verdade. E se essa pessoa falar
de mim que não é verdade, se não é verdade, por que eu vou me preocupar? Se eu me preocupo, é porque pode ser verdade. Muitas vezes nós caluniamos os outros. A gente ouve um diz que aqui, solta ali, vai pra lá e continua, e a gente nem sabe se é verdade e continua falando daquela pessoa pra frente. Vem uma conversa, um boato ali, de pouquinho, daí eu vou contar pra frente, o João aumenta mais um pouco, e daí quando chega lá na frente tá bem maior do que aquilo que foi comentado no início. Isso é calúnia. Aí tem uma historinha que eu ouvi muito na minha evangelização, quando eu era pequena e ia para as aulas de evangelização, que eram as 3 peneiras. Primeira peneira, quando a gente vai falar algo de alguém, é verdade? É verdade que eu vou falar? Ah, não, é verdade, eu vou falar. Segunda, é importante? Não, mas é muito importante. É algo bem importante mesmo. Passou pela segunda peneira, então vamos ver se passa pela terceira. Vai ajudar? A gente vai repetir. Toda e qualquer situação, antes de eu passar para frente, vou passar nessas 3 peneiras. Primeira peneira, é verdade? Se eu nem sei se é verdade, nem na primeira peneira passou, por que eu vou passar essa informação para frente? Segunda, é importante? Vai ajudar? Aí dá uma boa agilizada, nos guia bastante com relação às atitudes que a gente tem. Jesus continua falando, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Amar quem ama a gente é um dever de gratidão. Eu não estou fazendo nada demais, além de retribuir um amor que eu já recebi. Quando a gente nasce aqui na Terra, a gente já chega no meio de um amor, né, dos que nos esperam, dos nossos pais. A gente vai crescendo, conhece os avós, toda aquela dedicação do padrinho, madrinha, às vezes irmãos, tios. A gente já chega recebendo amor na Terra. Vai crescendo e vai recebendo amor daquelas pessoas que convivem conosco. A gente apenas retribui. Quando eu vou amar primeiro? Talvez quando eu tenha filhos. Aí eu vou amar primeiro aqueles espíritos que vêm ali, certo? De repente, quando eu vou amar o meu inimigo, porque se é meu inimigo, eu não me ama. Aí eu estou amando primeiro. Aí sim, tem uma recompensa para mim. Aí sim, eu não estou apenas retribuindo um amor que eu já recebo como um dever de gratidão. É preciso amar primeiro, não apenas retribuir. Jesus faz uma comparação. Ele diz, não fazem assim também os publicanos? Mas quem eram os publicanos? No Evangelho, na sua introdução, Allan Kardec explica, né, quem eram esses povos que são citados em algumas citações de Jesus. E os publicanos eram os povos aqueles seres que coletavam impostos. E os hebreus, o povo que seguia Jesus, não gostava de pagar impostos. Não gostavam de pagar impostos e não gostavam de quem cobrava impostos. Porque muitas vezes, esses que cobravam impostos acabavam passando a mão, acabavam se enriquecendo disso. E eles não achavam isso justo. Por isso eles não gostavam dos publicanos. Mas Jesus faz uma comparação. Amar somente quem nos ama, os publicanos também fazem. Esses seres que vocês consideram desprezíveis, que nós consideramos desprezíveis, também fazem. O que eu estou fazendo melhor do que ele para me sentir melhor do que essa pessoa? Jesus faz uma convite à reflexão. Se eu me acho melhor, eu devo fazer melhor do que ele. Isso ele também faz. Onde eu sou melhor? Né? Continuando. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Estou andando na rua, só cumprimento quem me cumprimenta. Não, mas se aquela pessoa me cumprimenta, eu não vou cumprimentar ela também. Só recolho na minha casa, quem me recolhe na sua casa também. Que recompensa teremos disso? Né? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, o que eu estou fazendo mais do que os outros? Os outros também fazem isso. Jesus faz mais uma comparação. Não fazem o mesmo os pagãos? Opa, mais um povo diferente na mesma citação. Os pagãos eram aquele povo que não aceitava as ideias de Jesus. Quem aceitava Jesus, as suas ideias, são chamados cristãos.
E naquela época, quem não aceitava era chamado de pagãos. E Jesus disse, os pagãos também fazem isso. Se nós consideramos os pagãos seres desprezíveis que estão errando, onde nós estamos sendo melhores do que eles? Onde nós fazemos melhor do que eles? Quando a gente passa a fazer além daquilo que eles também fazem. E Jesus conclui, sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas aí fica de repente uma dúvida. Será que é possível alcançar o mesmo grau de perfeição que o nosso Pai Todo-Poderoso? Não. A mesma perfeição de Deus? Não. Ele é único, onipotente, está acima de nós. Mas quando Jesus fala, sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, Ele está nos convidando a nos esforçarmos para nos aproximarmos de Deus. É esse o caminho para nós estarmos mais próximos do Pai Criador. Amando, fazendo bem, orando. Esse é o caminho para nos aproximar dele. Dessa maneira, Jesus também expressa que para chegar à perfeição, a essência da perfeição é a caridade. Sem a caridade, a gente não consegue chegar lá. Não consegue chegar na felicidade que nós estamos almejando. Mas de repente eu me sinto tão pequeno, me sinto tão imperfeito. Seremos um dia todos mesmo perfeitos? Sim, claro. Todos nós possuímos os germes das virtudes, que serão desenvolvidas de acordo com o nosso livre-arbítrio. Está lá no meu coração guardado. Ou, de repente, já comecei a fazer criar raízes, começar a brotar, esse querer desenvolver essas virtudes. Se vai brotar ou não essas virtudes em mim, depende de mim, do meu livre-arbítrio. A prece é minha. Mas Jesus nos convida a desenvolvermos essas virtudes. Todas as virtudes são filhas da caridade. Elas provêm da caridade. Assim como todos os vícios e defeitos são filhos do orgulho e do egoísmo. São opostos. Quanto mais orgulho e egoísmo eu carrego em mim, menos o sentimento de caridade. É como se fosse uma balança de dois pratos, em que eles dificilmente estão em equilíbrio. Agora, quanto mais sentimento de caridade eu desenvolvo, menos orgulho eu carrego em mim. O orgulho e o egoísmo são como um grande muro. Grande. É difícil da gente escalar e pular esse muro. Mas a gente pode começar a tentar. Às vezes a gente chega numa altura desse muro e volta para trás. E desce, desiste. Daqui a pouco começa a cavar de novo. Mas um dia a gente vai conseguir derrubar esse muro. Ou pular esse muro. Aí a gente não volta mais atrás. Vence esse orgulho, esse egoísmo. Mas não é fácil. Mas precisamos tentar. Ficar parado é que não vamos vencer mesmo. Jesus também nos dá a entender, nos explica que a caridade, para mim fazer a caridade, ela implica na prática de todas as outras virtudes. A caridade é a mãe de todas. Eu quero ser uma pessoa caridosa. Isso vai implicar em desenvolver todas as outras virtudes. Inclusive o amor e a justiça. Como eu vou aprender a amar o meu irmão? Sentimento de caridade. E ele cita ali também a justiça. Pode ser que nós fiquemos um pouco confusos. Por que a justiça está aqui? Não entendi. Aí Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele traz lá um capítulo que trata da lei de amor, justiça e caridade, para nos esclarecer o que é esse sentimento de amor, justiça e caridade. Os Espíritos começam informando a ele que a lei de justiça está na natureza. Bom, somos seres humanos, fazemos parte da natureza. Então a justiça está em nós. Sim, Deus colocou no coração do ser humano. Mas às vezes eu me sinto tão pequeno. Será que há justiça em mim também? Será que Deus não escapou, não pulou de repente, não pulou eu? Colocou em mim também? Sim. Desde homens simples e incultos até os mais instruídos.
existe a noção de justiça. Que noção de justiça é essa? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Eu tenho direito de ir e vir onde eu quiser. Eu tenho direito de estar aqui no centro hoje, é uma escolha minha. Ou não, estar em algum outro lugar, é uma escolha minha. Eu tenho todo o direito de fazer isso. E quando a outra pessoa escolhe onde ela quer ir, ela tem o direito dela também. E eu respeitar essas escolhas do outro, isso está o verdadeiro sentimento de justiça. Respeitar. Porque se eu quero que os outros me respeitem, devo começar por respeitar os outros também. E na questão 879, os Espíritos nos esclarecem que sem o amor ao próximo e a caridade, não há verdadeira justiça. Se eu não quero bem para o meu próximo, não tem justiça. Eu não respeito as opiniões dele, as decisões. É aquela situação que eu estou dividindo 2 para mim, 1 para ele, 3 para mim, 2 para ele. Não há verdadeiro sentimento de justiça. Precisa ter amor ao próximo. Precisa ter sentimento de caridade. Eu quero ajudar o outro. Aí sim, aí eu estou sendo uma pessoa justa. Mas se eu conseguir, então, desenvolver a caridade, essa lei de amor e exercitar a justiça, eu ganho algum troféu, alguma menção honrosa, algum reconhecimento? Talvez sim. No Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos fala sobre o homem de bem, o ser humano de bem, que é um capítulo maravilhoso, onde traz as características do verdadeiro ser humano de bem. Eu não trouxe aqui para ler e expor para todos, né? Mas vocês podem procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem um item lá intitulado O Homem de Bem. No entanto, eu tenho uma música composta por Nando Cordel, composta e cantada por ele, que ele coloca em versos, numa melodia, o que é o homem de bem. E para que todos possam apreciá-lo e refletir, eu coloco o áudio dela aqui. É aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções aceita sem murmurar, porque são provas só expiações. Encontra benefício nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, antes de seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Desvenda todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia.
já indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros, estuda suas próprias imperfeições, trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais, usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantava, colher, voltar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantava, colher, voltar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantava, colher, voltar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantava, colher. É o homem de bem. São as características do ser humano de bem. Quando Allan Kardec termina esse capítulo, ele coloca como último parágrafo: não ficam aqui enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Ufa, não tinha nenhuma, que bom, não está ali todas elas, né? Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Temos que seguir esse caminho, não mais contrário. Seguindo essas instruções ali, essas características, é que estamos no caminho de desenvolver as outras virtudes que de repente não estão ali. Basta a gente analisar a música. Quem é o verdadeiro homem de bem? É aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Como saber se eu estou dentro desse caminho? Interrogue a consciência se essa lei já violou. A nossa consciência nos fala. Às vezes ela está um pouco adormecida, que a gente procura justificar sempre os nossos erros, né? Aí a gente vai dando anestesia na nossa consciência. Mas ela não morre por completo. Ela sempre acusa quando a gente faz algo de errado. E se ela acusa é porque eu estou me desviando dessa lei. Como ele age? Não comete o mal. Tem fé em quê? Tem fé em Deus e na bondade. Ele sabe, essa pessoa, né, considerada ser humano de bem, sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. Briga faz confusão? Não. Tem fé no futuro. E por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Muitas vezes, muitas brigas, discussões, desentendimentos, são só pelos bens materiais. E aqui ele já nem coloca bens materiais, ele coloca bens temporais, porque não são para a vida toda. Nós estamos aqui na terra de passagem. A gente não vai levar a nossa casa todos os nossos bens junto com nós. A gente só vai levar o bem ou o mal que praticou. Como essa pessoa age? Ela não sofre? Sofre. Mas quando nas dores da vida e nas decepções, aceita sem murmurar, porque sabe que são provas ou expiações para o nosso aperfeiçoamento. É dessa maneira que devemos agir. Aceitar. Onde ela encontra ânimo, onde encontrar ânimo para continuar agindo assim? Encontra os benefícios nos serviços que presta, nas lágrimas que secam e nas consolações, atendendo ao outro, que ele encontra motivação para continuar fazendo essa situação, para continuar no caminho da caridade. Como ele, seu primeiro impulso
nos outros antes de si, antes de seus. Muitas vezes nós agimos de maneira um pouquinho diferente. Aquilo vai me trazer algum benefício? Senão eu não faço. No homem de bem, o ser humano de bem, não. Ele pensa primeiro nos outros. Quem eu vou ajudar? Né? Antes de pensar em si. Como as pessoas veem o ser humano de bem? Veem como alguém bom, benevolente, humano, né? E muito mais. Essa pessoa, o ser humano de bem, ele escolhe a quem ajudar? Não. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. Vou só ajudar só uma determinada classe. Vou ajudar só os pobres, eu sei que não preciso. Vou ajudar só os brancos, ou só os... Não, é a todos. Só vou ajudar quem é espírita, ou quem aceita o espiritismo. Não é esse o caminho. É a todos, não fazer distinção. Respeitar todas as convicções. Se eu fazer o bem somente num dia, eu posso ser considerado homem de bem? Não, a caridade sempre é o seu guia, em todas as situações. Não tem sentimentos negativos, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Como ele age? Ele age a exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeito nos outros. Estudas os seus defeitos. E trabalha sem parar para combater esses defeitos. Não se vai dar isso com a sorte. Ah, eu sou um ser humano de bem. Não, não se vai dar isso com a sorte. Ou com os dons pessoais. Mas não usa nada do que é da matéria? Usa. Usa, mas não abusa dos bens materiais. E se tem alguns dependentes, se causou mal a alguém, de repente magoou, pisou na bola, todos nós estamos nessa situação, podemos machucar alguém. Trata com benevolência e muita paz. Esse é o ser humano de bem. Quem plantar vai colher. Então vamos lutar. Vamos crescer para chegar lá também. Todos nós somos capazes. Todos nós um dia seremos perfeitos. A pressa é de cada um. E para finalizar, eu trago mais uma música. Eu gosto muito de música. De Carlinhos Conceição. Estou enganando a quem? É o nome da música. E ele compôs e ela está disponível no CD Cantando o Evangelho. Pra dar ao
Evangelho de Jesus é o caminho que devemos seguir. O Evangelho de Jesus é a verdade que devemos aceitar. O Evangelho de Jesus é a vida que devemos viver. É isso o caminho, não há escapatória. Vamos sair daqui com a visão de ser perfeito, de buscar nos aperfeiçoar. Saindo daqui com essa visão em mente, Jesus só vai nos ajudar a conquistar aquilo que queremos. Porque é essa a finalidade de nós estarmos aqui na terra. Obrigada pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe.